Então vamos lá, gente, dando continuidade ao vídeo anterior aí, que eu falei que em sequência já faria um outro vídeo, lançaria ele em sequência. Deixei até o quadro aqui com as anotações que eu fiz anteriormente sobre as categorias aí, só um lembrete. Categoria A vai liberar qualquer cilindrada, veículos de 2 ou 3 rodas, falei sobre ACC, falei sobre B, C, D e E, certinho? Eu vou apagar aqui agora e vocês vão aprender como que funciona passar de uma categoria para outra categoria, certo? Então nós temos aqui o que nós chamamos de adição e o que nós chamamos de mudança. A primeira coisa é entender aí a diferença entre adição e mudança aí. Então, o que seria adição? Adição é um tipo de soma. Então, quer dizer que eu vou ter uma letra, vou ter mais uma letra e as duas vão estar escritas na minha habilitação. Por exemplo, eu tenho a categoria A. Eu quero a categoria B. Então, a minha habilitação vai vir AB. Vai vir um quadrinho lá escrito AB, quer dizer que eu tenho permissão para conduzir de moto e tenho permissão para conduzir de carro, lembrando que até 8 lugares, 3.500 de peso bruto total, certo? Qual que é a diferença de uma adição para mudança? Mudança vem de mudar. Ó, fulano mudou daquela casa, tirou todos os móveis e foi para um outro lugar, certo? Então quer dizer que quando eu tenho uma letra, eu vou tirar essa letra e vou colocar outra no lugar. Não é assim que funciona? Saiu alguém daquela casa, entrou outra pessoa. É a melhor dica que eu posso dar para vocês absorverem. Então nós temos aqui, ó, tem a categoria B. Eu quero a categoria C. Vai apagar a categoria B e vai se tornar a categoria C. O que eu quero que vocês observem aí? A única categoria que a partir do momento que você tem ela na habilitação, ela não vai ser apagada, sempre vai estar acompanhando as outras, é a categoria A. Mas por quê? Pelo motivo que eu expliquei inicial no vídeo anterior. Eu falei o que para vocês? Eu falei que é um veículo dinâmico. E B, C, D e E é veículo estático. Então, entre os estáticos, só vai acontecer sempre mudança. Mas quando acontece adição, é porque a motocicleta está envolvida. Só para vocês memorizarem aí. Vamos lá. Fulano tirou todas as categorias e ele está com a categoria E hoje. Então, quer dizer que ele não tem nenhum veículo estático para estar colocando aí na sua habilitação, certo? Ah, mas ele tem o quê? Moto. Ele tem essa categoria. Então, a partir do momento que ele submete ao processo de moto, a habilitação vai ficar AE. Por que AE? Porque houve uma adição, pegou um veículo que nós determinamos como dinâmico e misturou ou juntou-se a um veículo que é estático. Então, é as duas letras aí. Na adição, o que você precisa é fazer um exame de vista, atualizar o exame de vista, né? Que o psicológico já foi passado na primeira habilitação. Após fazer esse exame de vista, vai começar um processo de adição de categoria. Vai ter que se submeter a 15 aulas para que você possa fazer o exame dessa categoria que você solicitou aí. Preciso de prazo, de experiência na anterior? Não. Adição não necessita prazo. Está com a habilitação, decidiu fazer uma adição? Pode fazer. Mudança precisa sim de prazo. Por quê? Você vai começar a aumentar o tamanho desse veículo que você está conduzindo, vai aumentar a questão sua de noção espacial, então é necessário que eles aguardem que você tenha, como se diz, uma experiência. Eu coloco assim porque às vezes o condutor nem teve a experiência, mas esperou aquele tempo da habilitação, porque ele quer trabalhar naquela área, certo? Então eu vou fazer uma tabela bem prática aqui para vocês, de mudança, que ela vai funcionar da seguinte forma aqui, ó. Olha como é que vai ficar fácil vocês entenderem mudança. Então, mudança sempre vai começar com a categoria B, que é a mudança entre os veículos estáticos. C, D e E. Se o condutor, no caso o candidato,
fizer de forma pausada, ele vai ter que ter uma experiência aqui de 1 ano, passando de uma categoria para outra. Com o seguinte detalhe: quando ele passa para a categoria D, ele precisa ser maior de 21 anos. Porque normalmente um condutor que vai submeter à categoria D, ele tem realmente esse interesse de conduzir veículo como um ônibus, transportar vários passageiros. Então, com certeza, são muitas vidas, uma responsabilidade bem grande aí, no qual eles exigem que esse condutor, ao passar pela categoria D, ele precisa ter aí, no mínimo, 21 anos, certo? Cada vez que esse condutor fizer essa mudança, ele precisa, a cada mudança, fazer o mesmo procedimento de aulas da adição. São 15 aulas aí. Então, vou fazer de B para C, aguardo 1 ano de B para C, faço 15 aulas, aqui também e assim por diante. Mas o que normalmente tem ocorrido aí nos processos de habilitação? Tem ocorrido que os condutores têm aguardado, por exemplo, segura um tempo a categoria B, durante 2 anos, esperando completar 20 anos, é claro, 21 anos, desculpa aí, 21 anos, pode ir direto para a categoria D. Automaticamente esse condutor ele já tem direito a essa categoria C. Então ele aguardou 2 anos de experiência aqui, saltou a categoria C, fez a D, aí apareceu lá na carteira, categoria D, habilitado para a categoria D. Sabendo que a categoria C aí, ela já está inclusa por conta do período que ele aguardou. Agora vamos fazer de conta que esse condutor tem a categoria C e ele quer ir direto para a categoria E. Pode também. Ele vai aguardar 1 ano e tem que ser maior de 21 anos. Por quê? Porque ele está pulando a categoria D. No que ele pula essa categoria D, ele está ganhando ela aí automaticamente. Então tem que ser maior de 21 anos. Nessa tabela aqui, qual é de costume a pergunta aí de alunos? Ah, por que de B para D é 2 anos e de C para E é só 1 ano? Prestem atenção. Quando o condutor está aqui na categoria B, que são os veículos estáticos, vocês estão vendo que não tem nenhuma letra aqui acima dele, porque se tiver vai ser veículo dinâmico, que no caso é a moto. Então ele vai precisar de 2 anos, maior de 21, para vir para cá. Caso ele está na C indo para E, ele cumpriu 1 ano aqui, ó. No que ele cumpriu esse 1 ano de categoria B, automaticamente ele cumprindo mais 1 ano aqui, ele vai estar com 2 anos aí do mesmo jeito. A diferença é que ele fez de forma pausada. Então, em prova, quando perguntar de B para D, pulei uma categoria, quanto tempo? 2 anos, porque eu não tenho nenhuma antes dessa B que seja veículo estático. De C para E, eu pulei é só 1 ano. Por quê? Porque como eu tenho a C, quer dizer que eu já cumpri 1 ano de B. Simplesmente os 2 anos da B para D foi concluído aqui de forma mais pausada aí quando diz de C para E. Espero que tenham entendido aí essa parte que eu quis passar para vocês. Só que tem um outro detalhe. Não é simples assim, ah, eu tenho categoria B, tem muitos anos de categoria, vou passar para D. Eles vão olhar o histórico desse condutor. Que a partir do momento que você tem categorias altas, você é considerado como aquele profissional do trânsito ali. Se você tiver cometido qualquer infração grave, qualquer infração gravíssima, ou se você for reincidente em média, que são 2 médias, nos últimos 12 meses, você não vai fazer essa mudança de categoria. Você tem que aguardar, limpar o seu prontuário para que você possa fazer essa mudança de categoria aí. É a mesma regra quem tem permissão para dirigir. Nenhuma grave, nenhuma gravíssima, nem 2 médias nos últimos 12 meses, certo? Só que a diferença é que a PPD vai haver uma cassação se houver isso aí, certo? Então tá aí a diferença entre adição e mudança aí, certinho? O que vocês precisam ter cuidado? Com o que muita gente fala, ah, pegadinha na prova, como é que eles fazem pegadinha aí sobre essa mudança e essa adição? É muito fácil fazer pegadinha aqui. Se eu coloco uma pergunta,
quanto tempo preciso de categoria E para fazer uma mudança para a categoria A? Eu já vou procurar nenhuma das alternativas. Por quê? Porque de E para A não chama de mudança, chama-se de adição. Então, quando a pergunta vier adição, tem que estar envolvido uma motocicleta. Se falar qual o tempo de B para D, sendo uma adição, não existe tempo de B para D sendo adição. Existe tempo de B para D, o que nós chamamos de mudança de categoria. Então, é ler a pergunta mais de uma vez para ver se o assunto é mudança ou se é adição de categoria aí, certinho? Espero que tenham compreendido aí como que funciona passar de uma categoria para outra e a diferença entre adição e mudança de categoria. Um abraço a todos aí.